Ilíada e Odisseia. Só de ouvir esses nomes, a gente já pensa em algo grandioso, né? São, afinal, os dois poemas que simplesmente fundaram a literatura ocidental. Histórias de heróis, deuses, batalhas que ecoam há quase 3.000 anos. Mas a origem delas, essa é um dos maiores mistérios da literatura. E no centro desse mistério todo, tem uma figura que é quase uma lenda por si só. Homero, o poeta cego, o gênio que, segundo a tradição, escreveu sozinho essas duas obras-primas. Mas e se a história não for tão simples assim? Essa é a dúvida que move um debate fascinante há séculos, um verdadeiro caso de detetive para a filologia clássica, a famosa questão homérica. Afinal, de quem são essas obras? De uma só pessoa ou de várias? Para investigar isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é a questão homérica. Depois, conhecer os dois lados dessa treta, digamos assim, e aí vamos analisar cada poema como se fôssemos detetives, para no fim chegar a um veredito. Bom, então vamos lá. A questão homérica. Para desvendar esse mistério, a gente precisa olhar para esses poemas de um jeito diferente. Não só como arte, mas como se fossem artefatos históricos, sabe? Usando as ferramentas da filologia para entender como eles foram montados. Então, colocando em termos mais formais, a questão homérica é exatamente isso. Um debate gigantesco que já dura mais de um século sobre quem escreveu e como foram compostas a Ilíada e a Odisseia. Foi um autor só? Ou foi um processo coletivo que durou um tempão? E como em todo bom debate, existem dois lados com visões que, olha, não poderiam ser mais opostas. De um lado, os unitaristas, do outro, os analistas. Funciona assim. Os unitaristas são o time do foi um gênio só. Para eles, um poeta, o Homero, sentou e criou tudo, com um plano claro na cabeça. Já os analistas acham que os poemas são mais parecidos com uma colcha de retalhos, sabe? Uma junção de várias canções e poemas antigos que foram costurados ao longo do tempo. Mas aí que entra a nossa fonte, o filólogo Carlos Alberto Nunes, com uma proposta que é no mínimo intrigante. Ele diz, e se os dois lados estiverem certos? Só que para poemas diferentes. A ideia dele é defender que a Ilíada é sim uma obra unificada, mas a Odisseia é fruto de várias mãos. Vamos investigar isso a fundo. Ok, vamos abrir nosso primeiro arquivo do caso, a Odisseia. Se a gente colocar os óculos de um filólogo analista, o que a gente vê não é uma criação única, e sim uma compilação genial de várias histórias. A ideia aqui é que um último poeta ou editor pegou poemas que já existiam sobre as aventuras de Odisseu e do filho dele, Telêmaco, e juntou tudo. O resultado é incrível, claro, mas se a gente olhar com atenção, dá para ver as costuras. Para explicar essa teoria, os especialistas até deram uns apelidos para esses supostos poetas. Teria o poeta T, que escreveu a parte do Telêmaco, os poetas O e K, que escreveram cada um uma versão do retorno de Odisseu, e, por fim, um compilador, o B, que juntou tudo e deu a forma que a gente conhece hoje. Tá, mas qual é a prova, a arma do crime que mostra que isso foi mesmo uma compilação? A evidência mais forte, segundo os analistas, está em duas cenas que contam a mesma coisa de jeitos totalmente contraditórios. A hora em que Penélope finalmente reconhece o marido. Presta atenção nisso aqui. Na primeira cena, que viria do tal poeta O, Penélope reconhece Odisseu por causa de uma cicatriz. Isso acontece antes da matança dos pretendentes. Logo depois vem outra cena, do poeta K, em que ela só o reconhece depois da matança, quando testa ele com o segredo da cama do casal. Ou seja, são duas versões do mesmo evento, uma colada na outra. Para um analista, isso é a prova de que o compilador B simplesmente pegou as duas versões que tinha e botou no texto final. Agora, vamos fechar o arquivo da Odisseia e abrir o da Ilíada, porque aqui, meus amigos, a história é completamente diferente. Se a Odisseia é vista como uma compilação, a Ilíada é defendida como uma síntese. Aqui o argumento é outro. A ideia é que um único grande poeta, esse sim a gente pode chamar de Homero, pegou todo o material que já existiu sobre a Guerra de Troia e não só juntou, mas transformou em algo totalmente novo e coeso. E aqui está a grande diferença. Pensa assim, compilar é como montar uma playlist, juntando músicas de vários artistas. Agora, sintetizar é como um chefe que pega vários ingredientes e cria um prato completamente novo, com um sabor único e harmônico. Isso não quer dizer que o poeta da Ilíada inventou tudo do zero. Claro que não. Ele usou sim muitas lendas e canções antigas. A questão é que ele não se limitou a costurar uma na outra. Ele refez esse material, deu a sua cara,
seguindo um plano arquitetônico genial que resultou numa obra de unidade e equilíbrio que impressiona até hoje. Certo. Depois de examinar todas essas evidências, os dois poemas, as duas teorias, qual é o veredito final? E talvez mais importante, por que ficar dissecando esses poemas antigos importa tanto? O veredito, seguindo a tese do Carlos Alberto Nunes, é de que a gente está olhando para duas obras com DNA diferente. A Odisseia seria o resultado da pluralidade, uma grande compilação de muitas vozes. E a Ilíada, um monumento à unidade, a síntese perfeita de um único mestre. Mas aí sempre fica aquela pergunta, né? Analisar tanto assim, desmontar o poema, isso não acaba com a magia? Tem uma frase do filósofo Kant que talvez ajude. Só compreendemos o que construímos. Ou seja, o ato de desconstruir, de desmontar, na verdade pode ser o melhor caminho para uma compreensão mais profunda. E o ponto principal é justamente esse. Seguir os passos desses filólogos detetives não é diminuir as obras. Muito pelo contrário. É como ter um acesso exclusivo aos bastidores do processo criativo. É flagrar os poetas na sua oficina e testemunhar, de pertinho, o nascimento da própria poesia. Então, fica a reflexão. Ao desmontar o mecanismo de uma obra-prima, a gente perde o encanto ou passa a ter uma admiração ainda mais profunda pela sua genialidade? A resposta talvez esteja na própria alegria de continuar investigando.